Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um dia da nossa maratona MKT Esportivo, sempre trazendo um profissional que é referência no mercado, um tema super atual, e acho que hoje não poderia ser diferente, porque vamos falar sobre carreira, oportunidades, empreendedorismo, marketing pessoal, né, também, por que não? Porque eu recebo muitas solicitações, muitos pedidos de dicas. Edu, o que eu posso fazer para entrar no mercado ou também mudar a rota de carreira? E eu acho que eu não poderia não trazer esse profissional que eu tenho para mim como uma referência há muito tempo, mais de 10 anos, a gente se conhece, né? A internet propicia isso, que é o André Damasceno. Ele é consultor de marketing digital e nômade de marketing digital também. E ele abriu as portas para mim, acho que foi mais ou menos em 2011, para eu ser colunista do Melhor do Marketing. Então, eu acho que ele tem total embasamento para abordar esse assunto com a gente. Então, você que está nos assistindo ou nos ouvindo também no nosso podcast, tenho certeza que vai ser enriquecedor. Então, André, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo. Fala, Edu. Cara, eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui com você. Pô, a gente se conhece já há bastante tempo através do Twitter ali, né? Exatamente. E olha que incrível que a internet nos proporciona. Então, muito feliz em estar aqui. Você que hoje é essa referência quando o assunto é marketing esportivo. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui nessa maratona MKT Esportiva. Pô, não, o prazer é meu, de quem nos ouve, quem nos assiste, e até para dar um norte, né, e uma dimensão, né, de quem é o André, para você saber com quem você está assistindo, ouvindo. André, você tem ideia de quantas empresas, clientes, ou até pessoas, né, dentro dos seus cursos, você já impactou ao longo da sua carreira? Sim, sim. De consultorias, mais de 500 empresas. Brasil, Estados Unidos e Europa. E de cursos online, palestras pelo Brasil, até fora do Brasil. Dei minha primeira palestra internacional em 2018, em Orlando, na Flórida. Já tem mais de 10 mil pessoas que passaram ali com algum curso, alguma palestra, treinamento, mas principalmente hoje o curso online também. Então lá se vai mais de 10 mil pessoas. Caramba, aí. E hoje acho que você está numa nova fase, né? Eu te acompanho nas redes sociais, tenho acompanhado. Acho que eu posso dizer que o seu escritório agora é o mundo, né? Então, como é que está essa sua nova fase profissional? Acho que o que levou você a ter o mundo aí como sua casa mesmo, né? Bacana. A gente sempre teve essa vontade, Edu, de poder viajar o Brasil, de viajar o mundo e trabalhar onde tivesse Wi-Fi, tivesse internet, onde o meu 4G permitisse. Em 2015, a gente foi para os Estados Unidos, minha esposa e eu, e fizemos um intercâmbio, moramos lá por quase 40 dias, estudamos, atendi meus clientes e tudo mais, e ali a chave virou para isso, né? Até então não tinha muitos clientes fora do Espírito Santo, que é o estado onde eu nasci, fui criado boa parte da minha vida. E aí aquilo, cara, ficou martelando a nossa cabeça. E minha esposa e eu, a gente sempre com essa vontade de voltar a fazer isso. E aí veio o nascimento da Laura, depois veio o Covid, né? Hoje a Laura tem 3 anos, e aí a gente segurou um pouquinho as pontas. Você, minha filha. E aí, quando o Covid deu aquela brechinha ali, a gente falou, amor, é agora. Porque ela está numa idade que ela não é obrigada a ir para a creche, ainda para a escola, né? Então é a melhor idade para que a gente consiga fazer exatamente isso. Então, tá uma fase muito gostosa, muito desafiadora. Uma coisa é você ser nômade, você sozinho, você com uma pessoa, qualquer que seja, Claro. sua esposa, namorada, etc. Agora é um desafio você ser nômade em família com uma criança de 3 anos, que tem toda ali uma série, tem toda uma rotina. Então, confesso que está sendo bem desafiador, e você me conhece aí há todo esse tempo, sabe o quanto eu gosto, amo os desafios da minha vida. Então está sendo bem bacana. E chegando nesse novo, né, que você não sabe o que você vai encontrar em cada país ou em cada cidade que você vai pisar, você já tem se planejado de acordo com a cultura, que pelo menos já sabe que você vai em tal país ou em tal cidade determinada semana, determinado mês, você já tem esse planejamento do que você vai fazer em cada lugar? Temos. A gente tem, assim, um micro planejamento, Tá. não está tudo 100% planejado. Eu não sou um cara que
vai esmiuçar ali, detalhe por detalhe, mas a gente entende um pouquinho da cultura, o lugar para onde a gente vai. É importante a questão da internet, a localização, pelo fato de a gente ter uma criança de 3 anos, então a localização influencia, o Airbnb que a gente fica influencia, o local, a região, a cidade, o bairro, tudo isso influencia pelo fato de a gente ter uma criança. E também pelo fato de eu estar trabalhando, é importante que a conexão ali à internet, ela realmente seja muito boa, para que não me deixe na mão e eu consiga desenvolver meus projetos, atender meus clientes e etc. Então, existe sim um planejamento prévio para o país que a gente vai, para a cidade para onde a gente vai. Perfeito. E até entrando já no nosso tema, acho que eu não poderia começar, né, de outra maneira, né, falando sobre oportunidade, como eu falei, um primeiro emprego ou até uma mudança de carreira, e eu recebo realmente muita mensagem sobre isso, né, o que fazer, como agir, como eu consigo entrar no mercado, né, que sempre tem aquela premissa de que o mercado esportivo é muito fechado, é o quem indica, aquelas coisas, e assim, para mim, né, que eu criei um projeto, né, que pela visibilidade dele, naturalmente, ele acabou abrindo muitas portas e até mesmo vagas, né, eu não tenho vergonha e problema nenhum em falar isso, e naturalmente a gente se mantém a partir do trabalho, né? Mas eu fico um pouco de mãos atadas de como ajudar nesse sentido, porque foi o que foi acontecendo naturalmente. Então, por isso eu queria ouvir de você. O que você vislumbra de talvez melhores práticas, quando se trata de uma oportunidade, talvez um discurso, como se portar, o que você enxerga disso? Edu, eu acho que você é o exemplo real e assim, e isso é o mais legal, que quando você é um profissional e através da internet, usa a internet, o poder das redes sociais para divulgar o seu trabalho, para se conectar às pessoas, para criar conexões, para produzir um conteúdo sobre aquilo que você faz, isso certamente ganha uma amplitude muito grande do que anos atrás, quando a gente não tinha tudo hoje que a internet e a rede social oferece. Só imagina o seguinte, você abre ali o LinkedIn e começa a compartilhar conteúdo que possa ajudar outras pessoas. Seja um conteúdo sobre aquilo que você está vivenciando, no meu caso, sobre nomandismo agora, o conteúdo sobre rede social, sobre carreira. Então, você traz esse conteúdo, seja em forma de texto, foto, vídeo, e começa a compartilhar isso na rede, e aos pouquinhos as pessoas vão vendo o quanto você está ajudando elas. Isso traz um benefício muito grande. Então, quando você, profissional, coloca uma meta, estabelece uma meta, um objetivo e um prazo para que você consiga conquistar isso, é uma coisa que eu falo, basta você executar esse trabalho. Independente de qual seja a rede social que você vai trabalhar. Isso aqui, Edu, cara, isso aqui quando você usa para o bem, o smartphone, isso aqui é incrível. Né? Igual eu estou aqui em Buenos Aires, aí eu trago as questões aqui para o público, falando sobre como que é um negócio local, as oportunidades, o Google, e eu vou filmando, contando exatamente o meu dia a dia, e as pessoas vão vendo ali nos meus stories. Então isso acaba ajudando você a criar uma autoridade em um determinado assunto, e as pessoas começam a te ver como referência. E aí vai chegar um momento que isso vai abrir muitas portas. E aí você tem a opção de cruzar os braços, esperar que isso aconteça, ou você tem a opção, que para mim é a melhor opção, de você cavar essas oportunidades, de você criar essas oportunidades. Então, por exemplo, quando você criou lá atrás o MKT Esportivo, eu te convidei para você escrever, nada mais que você estava fazendo, você estava criando as suas oportunidades. Você não cruzou os braços. Então, acho que o profissional dessa geração agora, Edu, ele precisa... Não dá para ficar de braços cruzados esperando a oportunidade chegar. O melhor momento é você criar essas oportunidades, porque a internet permite que você faça isso, e aí você vai ganhando uma amplitude que às vezes você nem sabe. Igual olha ali para o seu Twitter, abro, de repente eu vou ver, tem 1000 retweets, tem 1000 curtidas. Você tá maluco, cara. Olha a dimensão disso, é muito grande. Né? As pessoas estão dando voz ao que você está falando, as pessoas estão compartilhando. Então isso é sensacional. Só que você não começou
já com esse número de curtidas? Você começou lá atrás, né? Então, o profissional de hoje ele tem que ter essa noção. Poxa, eu vou começar aqui, vou começar a gerar um conteúdo, porque em algum momento a chave vai virar e as pessoas vão começar a me ver como uma referência, como uma autoridade naquilo que eu escrevo. Pô, e bacana você falar sobre isso, sobre essa construção, porque assim, eu já vi ao longo desses anos, né, o MKT Esportivo ele existe desde 2009, eu vi muitos projetos iniciarem com essa mesma pegada, gerar um conteúdo, marketing esportivo, comunicação e tal, e pararem. Então, aí eu ia falar, pô, e aquele projeto e tal? Eu ia lá e falava, nossa, ele parou, saiu do ar, ou o site, que seja, ou as redes sociais também pararam de atualizar. E eu tenho um pensamento que, assim, sem frequência não há relação, né? Porque, assim, se você não tem uma frequência de conteúdo, ou de aparecer, de fazer, você não consegue construir um relacionamento com a sua audiência. Então, por isso que eu digo que, como eu tive essa continuidade do projeto, né? O MKT até hoje cresceu, enfim, acabou que é meio que natural que essas oportunidades tenham surgido e tal. Então, por isso que eu perguntei para você, justamente por isso. Porque tem gente que fala, caramba, vou começar um projeto agora, 2022. Ou, caramba, mas o mercado é tão fechado. Ou, olha, existe já esses players. E aí, não precisa nem ser esporte também, pode ser em qualquer área. Então, eu falei, não, eu quero trazer essa questão com o André, porque o André, é isso, você diariamente está com pessoas que às vezes querem construir sua marca, ou às vezes precisam de uma consultoria para as empresas dela, e que eu acho que o fundamental é ter essa continuidade, ter essa visão de longo prazo. Né? Exatamente. Assim, eu confesso que hoje é muito mais fácil, Edu, uma empresa fechar comigo. E aí eu falo isso tranquilamente. Hoje, lá atrás, que engraçado, a gente começou no mesmo ano, cara, em 2009. Sim. Era muito mais difícil convencer o empresário, e aí não apenas pelo fato de eu estar começando, mas lá atrás, nem todo empresário acreditava que a internet se transformaria no que ela é hoje. Então era mais difícil convencer, você tinha que ir 1, 2, 3, 4 reuniões, aí o cara não acreditava. Hoje não, então esse empresário, quando ele chega até mim, ele já tem ali uma identificação, ele vai no Google e pesquisa quem é o André Damasceno, e aí como a gente criou essa capilaridade de estar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no SlideShare, no YouTube, em todos os lugares, isso acaba mostrando para o empresário, assim, pô, o cara construiu uma capilaridade ali em torno da marca dele, tá? Então isso é muito positivo. Como consequência, é mais fácil convencer esse empresário que eu posso ajudá-lo, porque ele acaba vendo provas sociais, depoimentos, ele vê uma construção ali. Então quando eu começo a conversar com ele, cara, legal, quero fechar um projeto aqui com você, quero fechar uma consultoria com você, e a gente vai tocando ali com ele. Perfeito. Eu acho que eu queria trazer um assunto, eu acho que você como uma referência, né, você vai me dar um puxão de orelha, e eu vou te dar razão, mas eu vou te explicar. Muitas pessoas que eu não conheço, mas às vezes acabam me assistindo num aulão, ou adquirem os cursos e tal, elas me adicionam no Instagram. E o meu Instagram é fechado, porque é aquilo, né, Instagram a gente posta de tudo, né? Uhum. E eu tenho essa premissa que assim, eu falo, pô, o Instagram talvez não seja a rede social mais indicada para as pessoas que têm vamos lá, essa nuvem de profissional, assim, né? Se conectar, né? Ainda mais com esse approach, assim, de, pô, mercado, conheci você por meio do seu curso, da sua palestra, ou o que seja. Mas, de novo, isso é algo meu, né? Então, eu quero saber de você, na sua opinião, se não é mais indicado deixar o LinkedIn completinho, fazer uma lista ali de profissionais que podem te auxiliar, ou que trampem com algo já que você deslumbra de futuro, pô, eu quero trabalhar nessa agência, pô, vou me conectar com o dono, num clube, que seja, e aí sim, por lá, fazer essa conexão, que aí já tem realmente aquele approach de, pô, queria conversar contigo, queria te conhecer, do que às vezes chegar no LinkedIn pessoal, que é trancado, e fala, pô, Edu, pode me ajudar no meu TCC? Pode... Então, assim, óbvio, eu estou trazendo o meu caso, porém, obviamente, é no macro, né? Quem quer buscar essa chance, quer conhecer pessoas do mercado, se o mais indicado não seja plataformas para isso. Perfeito, perfeito. Edu, eu gosto de ter uma visão e explorar o que cada rede social oferece de melhor. Então, quando eu olho para o LinkedIn, por exemplo, ele me abre a oportunidade de eu me conectar com empresários com mais facilidade ali do que o próprio Instagram. Então, por exemplo,
Eu não vou me conectar com o empresário do esporte pelo Instagram. Se eu tenho como esse nicho de começar a prospectar quem trabalha nessa área, certamente eu vou começar pelo LinkedIn. Então, vou usar ali a parte dos filtros, que o LinkedIn tem isso que é sensacional. Por exemplo, eu quero falar somente quem é profissional de RH de um determinado clube. Eu coloco lá no LinkedIn esse filtro, aperto 3 botões, ele vai mostrar todo mundo que é RH de um determinado clube. E aí eu vou lá com uma boa estratégia, porque eu não posso também sair adicionando essas pessoas na minha rede. Não faz sentido nenhum, isso é muito deselegante. Mas você pode seguir essa pessoa, você pode começar a ver o que ela posta, curtir, interagir, comentar, trocar uma ideia, e aí no momento certo você manda um inbox. Porque imagina o seguinte, Edu, vamos supor que eu não conheço, cheguei até o seu perfil e vi que você é um player potencial. Antes de te mandar o inbox falando, Edu, você pode avaliar meu TCC? Eu vou ficar ali pelo menos uns 15 dias ali no seu LinkedIn, vou curtir os seus posts, vou comentar, vou interagir, ou seja, eu vou criar uma primeira conexão. E, Edu, aí que está o grande erro dos profissionais. Tentar se relacionar a todo custo e não criar uma primeira conexão. Então, é conhecer um pouquinho quem é o Edu, o que ele faz. E aí sim, Edu, você trouxe ali os números dos clubes. Cara, isso é fantástico, pô, legal esse resultado que você traz. Eu tô querendo fazer um estudo assim, mas primeiro você teve ali 15, 20 dias de relacionamento, de interação com esse profissional. E aí, lá no Instagram, por exemplo, você já vai com uma outra pegada, você já vai produzir um conteúdo, talvez vai comentar ali no seu perfil, vai comentar de uma outra maneira, vai trazer um comentário um pouco mais embasado, vai trocar ideias, enfim. Ou seja, explorar o que cada rede social tem de melhor. Porque você consegue arrancar alguma coisa do Instagram, do LinkedIn, do TikTok, do próprio Twitter, o que cada rede tem de melhor. E aí você não é refém de um único canal. E isso certamente vai te ajudar na construção do seu posicionamento online, da sua capilaridade. Isso vai abrir muitas portas para você. Pô, bacana que eu vou pegar um gancho de uma palavra que você utilizou nessa sua resposta, porque eu adorei uma publicação que você fez no Instagram, não sei se foi em abril ou foi, mas que era de um lance livre do Steve Adams, que ele na época ele estava no Oklahoma City Thunder, que ele erra o lance livre de propósito, né, para ele pegar o rebote, mas antes ele tinha falado com o Westbrook, já tinha avisado que ia fazer isso, para ele ficar ligado, né? Então ele pega o rebote, toca no Westbrook, o Westbrook adora, né, um chute, né, um chute de 3. E nessa publicação você tocou nesse ponto de ter uma estratégia. E eu imagino que assim, muitos devem falar, pô, como assim? Eu sou uma pessoa, eu quero uma vaga, eu quero empreender, preciso ter uma estratégia, né? Como assim? Estratégia é coisa de empresa. E eu acho que sim, né? Para tudo a gente tem que saber onde a gente quer chegar, mas também como chegar, né? Então eu queria que você comentasse justamente disso, dessa importância de você, como um ser humano, ter uma estratégia. E, Edu, cara, isso é fantástico você trazer isso, porque na minha vida, desde quando eu criei o blog lá em 2009, e assim, eu sou muito estrategista. Eu sou muito operacional, passei boa parte desses 13 anos aí, 12 para 13 anos, sendo muito operacional, mas chegou um momento que eu falei, vou ser mais estrategista, porque eu acredito que as empresas estavam buscando. E assim, na sua carreira, a importância de você construir a estratégia certa para chegar num determinado play, numa determinada empresa, isso é fundamental. Eu lembro, por exemplo, que em 2018 eu fui lá dar uma palestra nos Estados Unidos, em maio, e também fui fazer uma imersão, tá? E aí eu construí o que eu queria tirar daqueles 7 dias que eu ficaria nos Estados Unidos fazendo a imersão e com outros empresários, com outros players, tá? Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha um post no meu blog, que hoje, quando você busca sobre o que aprendi com a Disney, esse post, esse artigo aparece na primeira posição do Google. Caramba! Então ele conta ali todos os bastidores, tem foto minha nos parques, o que eu fui fazer na Apple, tudo. E aquilo gera leads para mim de pessoas perguntando, cara, como é que foi, como é que funciona? Você presta consultoria sobre o atendimento Disney? E aí eu falo que sim, funciona dessa forma.
Então, aquilo ali foi uma estratégia construída para eu poder atrair cliente para o meu negócio, para poder apresentar minha marca. Essa questão do nômade digital agora, isso é uma estratégia. Então, não se trata, e eu falo isso com a minha esposa, e ela sabe disso, não se trata apenas de vir para Buenos Aires ou para o mundo, para qualquer lugar, de passear, de se divertir. É claro que isso está ali dentro do processo. Mas isso aqui, quando eu voltar para o Brasil, em um determinado momento, sei quando vocês aqui, ó, da galera tá assistindo essa live, né, esse momento, mas isso tem uma estratégia muito grande por trás. Então, de cada roteiro, de como que é a construção, do que eu vou falar nos stories, como eu vou falar, da roupa que eu vou vestir em determinados momentos, das cafeterias que eu vou visitar e vou tirar uma foto com o cliente. Então, tudo isso tem uma estratégia muito bem clara do que eu quero conquistar a longo prazo. Pô, isso é fantástico, né? Imagina alguém entrar em contato com você por um artigo antigo e saber que, né, naturalmente você ainda está em atividade. Acho que entra muito disso que a gente falou, né, desse trabalho de longo prazo, de construção, e também pegando essa sua nova fase de nômade digital. Naturalmente, quando esse ciclo fechar, ou enfim, se ele fechar, independente de quanto tempo ele durar, você já tem na cabeça esse planejamento de, pô, como eu vou aplicar tudo isso que o mundo vai me oferecer futuramente quando eu voltar para o Brasil e, putz, colocar tudo isso em prática. Exatamente, com a própria consultoria. Sim. Porque tudo, qualquer tipo de conteúdo que eu gero hoje está atrelado à consultoria. Então, uma empresa pode me contratar para trazer uma visão globalizada e eu aplicar na empresa dela. A Buenos Aires, por exemplo, eu já vi muitas possibilidades. E Buenos Aires está a 2h30 do Brasil, do aeroporto de Guarulhos. Então é muito rápido. É uma viagem mais rápida do que eu sair de Vitória no Espírito Santo e chegar em determinados estados do Nordeste. Olha que louco isso. Muito louco. Né? E aí, o que afasta aqui? O idioma, mas isso é muito fácil de resolver hoje. Você contrata um profissional, um professor particular de espanhol, faz aulas com ele e resolve isso. Aí você está abrindo um novo mercado. Eu falei isso com a minha esposa, Edu. Ela ficou assim, ela falou, amor, cara, você não para. Né? Você já quer contratar um professor de espanhol. Não para mesmo. Cara, isso é sensacional, porque eu tive uma reunião com um coworking de Buenos Aires. E essa reunião, para mim, saiu de graça, porque eu fui dar um treinamento para um cliente que eu atendo no Brasil, então tinha que dar um treinamento para ele. Eu falei, não vou fazer no meu Airbnb, vou procurar um coworking. Mandei uma mensagem para os caras no Instagram, falei com eles, quanto que é? Aí tinha lá um valor, se não me engano, era 5 mil pesos. E aí eu falei, eu faço stories, isso de vocês, e a gente agenda uma reunião. Fechei. Sem pagar nada. Fiz lá a reunião, postei no meu LinkedIn, o espaço que a gente visitou lá, sensacional. Tá tudo lá, documentado no meu LinkedIn, no meu Instagram, nos meus stories. Foi mal barato. Fiz contato, tenho contato e-mail do dono desse coworking. Oportunidade criada. Tá lá. Exatamente. E é aquilo de você também se jogar, né? Dar as caras e não ter essa coisa de, putz, o que ele vai pensar? Será que eu consigo? Pô, tenta, né? Pois Óbvio. é, exatamente. É isso aí. Tem muito a ver com essa questão de criar as oportunidades. E ser estrategista. Porque, por exemplo, quem olha para esse post lá no meu LinkedIn, por exemplo, já olha assim, cara, o cara tá em Buenos Aires. E o cara agendou uma reunião no coworking, o cara fez uma reunião com o coworking, mas o cara não fala nem espanhol. E virei ali na hora, Edu. E virei ali na hora. Sem ela que você não podia ficar, né? Exato. Não dava para dizer não. Demais, demais. Pô, e então, pegando mais um gancho nessa parte de empreendedorismo, né, de quem empreende, e aí falando com quem é dono de agência, de empresa ou uma startup, quais habilidades que você colocaria como primordiais para prospectar cliente, para fechar negócios? Eu acho que isso, você até aborda isso na sua mentoria, né, de como se posicionar para se tornar aí um imã, né, de clientes em potencial. Que você... então, o que você conseguiria deixar de, enfim, de caminhos, de meios nesse sentido? Boa pergunta, Edu. Primeira coisa, eu gostaria lá atrás, na minha escola, ter aprendido sobre vendas, tá? E hoje eu dedico boa parte de cursos online que eu faço, de aprendizado, de conhecimento, de consumir conteúdo na área de vendas. Eu consumo muito conteúdo. Hoje eu me considero que eu me tornei um bom vendedor,
muito por culpa também do meu pai lá, que sempre foi vendedor durante muito tempo até se aposentar. Então, vendas deveria ser algo que você, profissional que está assistindo esse nosso bate-papo aqui, colocasse em prática. Vendas, aprender as habilidades de vender. Segundo, a gente está falando de vendas, persuasão, negociação, tá? Cara, eu já tive a oportunidade de negociar de proposta de R$300 mil, Edu. De negociar com CEO de grandes empresas. E eu, cara, um moleque ali na minha concepção e negociando com esses caras ali, muitas vezes sem saber, sem ter a técnica, né? Gosto muito de oratória. Então, aprender a falar bem, palavras, trazer as palavras no momento correto também ajuda bastante hoje o profissional. Então, não é aprender só marketing digital. Não é, não é um hackzinho, sabe? Vou aprender um hackzinho de como me dar bem no Instagram, vou botar uma hashtag aqui. Não, aprender a falar bem, a se comunicar bem. Isso faz com que você se torne um imã de bons clientes. Quando você fala bem, quando você se comunica bem, automaticamente você se conecta a bons players do mercado. O cara vai querer parar para te ouvir. Então, poxa, eu tenho um projeto assim. Nem todo mundo vai abrir as portas para você. Então, se você sabe se comunicar, falar bem a questão da oratória. Network, né? Todo mundo fala, network vale mais do que dinheiro. Eu tenho um case nesse 2018, quando eu fui lá para os Estados Unidos, investi cerca de R$30 mil na viagem como um todo, nessa certificação pelo Disney Institute, que é onde a gente tira essa certificação da Disney para falar sobre a metodologia Disney, que é a excelência quando a gente pensa em atendimento ao cliente. Investi cerca de R$30 mil. Cara, nesse tempo todo, eu já tive aí um retorno de quase 30 mil, quase 20 vezes mais o valor que eu investi. Caramba. E assim, fora as outras coisas que foram surgindo, a portas que foram se abrindo. O network, ele é muito, muito importante. Então, o meu CAC, né, o custo de aquisição, foi de 30 mil para ir lá, fazer essa imersão, ficar lá uma semana, e eu já tive esse retorno aí de quase 20 vezes mais em relação ao faturamento dentro da empresa. Então, são coisas hoje do que um profissional que está começando tem que ter muito claro na visão dele sobre vendas, oratória, negociação, persuasão, comunicação, networking, essa parte de ser estrategista, tirar um pouco só o operacional, o braçal. Então, tudo isso vai ajudar. E é claro que marketing digital hoje, né? Então, saber produzir um bom conteúdo, tudo isso vai te ajudar, vai te colocar ali em situações que você jamais imaginaria que estivesse. Tá? Então, eu considero isso como um grande mix de coisas boas que você tem que fazer para você, para sua marca pessoal. Então, isso vai ser importante demais. Pô, e eu sou um pouco suspeito, porque eu te acompanho há muito tempo, mas eu sempre tive para mim que assim a sua oratória sempre foi excelente. E ao longo desses anos você desenvolveu e ficou assim, enfim, muito mais do que excelente, assim e assim quem te acompanha nas redes sociais vê isso, né? Que você fala muito bem, você se expressa muito bem, e eu vejo que isso naturalmente, certamente impacta, né, no seu trabalho, no seu relacionamento com os clientes ou da sua audiência. Então eu queria entender essa parte dessa oratória. Como você foi ao longo dos anos se desenvolvendo? Porque eu acho que isso, a gente falou até de imã de clientes, mas pensando no seu posicionamento nas redes sociais, é um imã de atenção muito importante. Como é que você foi se desenvolvendo ao longo desse tempo? Muita prática, Edu. E assim, eu confesso que lá atrás eu era um cara muito tímido. Assim, muito tímido. Quem me vê hoje falando, dando palestra online, no YouTube, palestra presencial para 300, 500 pessoas, fala assim, não é possível, esse cara nasceu com esse dom. Então, já digo para você o seguinte, ninguém nasce com o dom de falar em público, de expor a sua cara ali nas redes sociais e de falar abertamente. Então, muito treino. E assim, desde quando lá eu comecei, eu tinha muito forte na minha cabeça, Edu,
um pensamento seguinte: eu quero dar treinamentos, eu quero dar palestras, o que eu preciso fazer? Então, eu preciso ler bastante. Então, no início, eu confesso que eu lia muito mais do que eu leio hoje. Então, lia livros, biografias, qualquer tipo de conteúdo eu lia. Não um livro apenas técnico de marketing digital, de vendas e etc. Não, qualquer tipo de assunto eu lia muito. Que eu precisava ter um vocabulário que me ajudasse ali durante essas situações. Muita prática. E aí, às vezes, fala assim, você treinava no espelho? Muito. Treinei no espelho. Contratei uma coach, a Mary de Sá, que é de Vitória, no Espírito Santo. E ela me deu várias técnicas de respiração, antes de entrar no palco, antes do que fazer, antes de como falar, de como mudar ali, adaptar a sua linguagem para diferentes públicos para quem você quer falar. Então, hoje eu consigo falar com quem é só diretor executivo, então, uma linguagem verbal e não verbal, e de quem está começando hoje no mercado de social media, por exemplo. Esse poder de adaptação também é importante. Então, como que ao longo do processo eu fui desenvolvendo? Cara, no dia a dia, técnica, falando, gravando, vendo a maneira como você fala. Por exemplo, às vezes eu falo muito rápido, acabo comendo algumas palavras. Mas é o quê? Cara, vontade de trazer isso, falar, e aí coloco muita energia. Então, ó, vamos lá, se acalma, respira. Então, isso foi ajudando bastante. Olhar o que às vezes a gente fala no YouTube, a maneira como a gente fala, o poder de utilizar as mãos. Então, isso também é importante. Livros. Então, acho que é um conjunto de coisas que vai ajudando a você se aperfeiçoar com o tempo. E, Edu, quanto mais você faz, fala, pratica, parece que as coisas vão fluindo naturalmente. E aí, comigo, graças a Deus, tem sido assim ao longo dessa jornada aí de anos. Você vai fazendo, vai aplicando, você erra aqui, vem cá, corrige, faz agora dessa forma. E foi dessa forma que eu fui me aprimorando cada vez mais. Pô, você sabe que eu sou teu fã. E eu acho que também, a gente sofre do mesmo mal, que é, eu vou explicar, né, pelo amor de Deus, que é trabalhar com o esporte e o digital, já que brasileiro acha que é especialista dos dois, né? Então, assim, eu amo futebol, eu entendo disso, então é fácil fazer, é fácil trabalhar com isso. Ou, eu sei mexer nas redes sociais, eu tenho um perfil lá, é só escrever e postar, coloca a mesma legenda em tudo e pronto. E caramba, não é bem assim, né? Longe disso, né? Então, como é que você lida com quem chega com você, chega até você com esse discurso, né? Seja sobre alguém que busca uma oportunidade, que fala assim, pô, como assim? Eu entendo do assunto e, né, eu estou fora do mercado. Ou também com alguém que não consegue levar um resultado para um cliente, falando, pô, eu faço tudo para a empresa dele, o resultado não vem. Como é que você lida aí com esses especialistas que acabam, às vezes, fazendo o raso, mas querem o resultado e, enfim. Querem resultado da noite para o dia. Exato, exato. Edu, eu sempre tento ser o máximo transparente possível. Então, eu falo de como que foi a minha jornada, de como é a minha jornada, dos desafios, de tudo que eu precisei enfrentar, de investimento, de tempo, principalmente, de dedicação, né, de passar horas e noites sem dormir muitas vezes lá no início. E procuro sempre fazer ali um alinhamento de expectativa. Então, para esse profissional que é muito generalista e ali não consegue entregar um resultado, eu falo, cara, volta aqui. O que você está fazendo junto ao cliente? Né? Qual que é a necessidade do cliente, a dor? O que o cliente precisa resolver? Então, foca nisso e entrega isso se você tem condições de entregar. Se não tem, abre o jogo e fala que não tem, é melhor do que você se queimar no mercado. Ou então busca conhecimento, aplica, executa e vai aprendendo ali. Então, é algo que eu trago para esse cara, esse profissional, falo, ó, alinha as expectativas com você enquanto profissional, né? Porque afinal de contas, é a sua marca que está em jogo. Você não pode simplesmente pegar a sua marca, né? Igual você lida aí com marketing esportivo. Então, imagina você pegar um grande clube e do nada colocar ali, ou um profissional, um atleta, né? Vamos pensar no atleta e fazer de qualquer jeito. Então, faço um alinhamento de expectativa comigo mesmo, uso a expressão que eu olho aqui para dentro do meu próprio umbigo
e aí fala, ó, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu alinhar as expectativas e tudo mais. E aí, qual era a outra pergunta? Então, do profissional, eu faço isso, faço esse alinhamento. Não, ou também quem às vezes procura um movimento de carreira, uma oportunidade, ou mudar de setor, e vem com esse discurso de, pô, mas assim, eu entendo do assunto e eu sei, eu conheço, enfim, e tá fora, mas acho que entra também nesse alinhamento de expectativa que também tem um pouco do mercado. Exato. Não dá para simplesmente, fiz uma aula, assisti um vídeo no YouTube. O que acontece, e isso é sensacional, assisti um vídeo no YouTube. Quer dizer que eu já sou especialista naquele assunto? Não dá, cara. Assim, não faz sentido. Assisti um vídeo no YouTube, acompanhei uma trend no Twitter, me tornei especialista em finanças, em marketing esportivo, etc. E aí, exatamente esse profissional pensar o seguinte, cara, o Edu tá ali há anos. E olha o que ele faz. Faça chuva, faça sol, o cara tá ali trazendo conteúdo, criando conteúdo. Tem uma coisa muito importante, né? Você não é aquele cara que recompartilha conteúdo. E eu já dei uma bronca ali, não em você, mas em outros perfis, que assim, para mim é inadmissível isso, que você é criador. Ou seja, você é content. Você cria o conteúdo. E isso é sensacional. Então, você vai na fonte, você pesquisa, você estuda. Você vai ali e traz aquele conteúdo. Tem perfis no Twitter, por exemplo, os caras lá têm 1 milhão de seguidores. O cara só replica. Cara, eu olho para aquilo, Edu, é essa cara que eu faço. Eu falo assim, cara, não dá para acreditar. E aí ele coloca ali a fonte, ele não coloca a fonte, na verdade. A fonte não é um link. A fonte é fulano de tal. Exato. Sem marcar, né? Sem marcar. Sem marcar. Cara, o que é pior ainda. Não faz sentido isso para mim nenhum. Então, mas é um perfil que talvez cresceu bastante e eu acho que as pessoas até gostam disso porque é bem generalista, tá? E as pessoas acabam gostando disso hoje na internet. Mas assim, e aí as pessoas têm que pensar o seguinte, o cara tem 1 milhão de seguidores. Cara, mas e aí a gente olha, você tá com quantos seguidores no Twitter hoje? Putz, no Twitter, mais de 80 mil, eu não sei o número exato. Então, assim, para mim é inadmissível que você não tenha pelo menos umas 10 vezes mais do que isso. Por quê? Exatamente por isso. Você cria o conteúdo. Você vai atrás, isso aqui que você está fazendo, sua jornada, a sua maratona, por exemplo, que você está fazendo, você está doido. Isso aqui é pesado demais. Isso é muito conteúdo mesmo sendo criado. E aí, dá para dizer que o cara é especialista? Não dá, mas aí eu acho que a gente sabe, Edu, de cada profissional, de entender, de olhar, e de ter humildade de reconhecer isso, entendeu? E é do ser humano. Perfeito. E a gente falando dessa atuação, que até certo clubes, atletas, algo que você também bate bastante é sobre os famosos pacotes de posts, né? E aí, eu vou fazer um link com uma coisa que acontece no mercado esportivo, e até, né, eu divulgo rankings semanais de engajamento, né, dos clubes, que assim, existe um movimento, e isso em todos os setores. No fim, eu acabo falando de futebol, porque é o que eu hoje divulgo. De assim, toda nova rede social, você já vai lá prender arroba, porque você precisa instalar obrigatoriamente. E aí volta ao ponto de, mas tem uma estratégia, será, para estar lá, né? Ou vai o pacote de post, é post para tudo que é lugar. Isso aconteceu muito com o Snapchat no futebol. A galera correu para criar perfil lá e, assim, não tem mais tração, né? Pelo menos entre os clubes do país. E a mesma coisa hoje com o TikTok. Então, às vezes, eu vou lá dar os insights do ranking e eu falo, olha, o Clube X não fez post nessa semana no TikTok. O Clube Y fez 2 posts no TikTok. Então, assim, é aquilo, aquela correria desenfreada em estar em todas as redes sociais, lançou a rede social, vou lá fechar arroba, fingir que eu sou o pioneiro, o inovador, e não consegue abastecer. Então, eu queria que você falasse sobre isso mesmo, sobre essa capilaridade de presenças, que às vezes não tem uma estratégia, e esse desespero de preciso estar em tudo, mas eu não consigo trabalhar tudo. Exato. E tem aí uma diferença, né, Edu? Qual que é a diferença? Eu vou estar em tudo. O que é estar em tudo? Porque, se segurar um arroba em tal lugar, mas não ter de fato uma presença,
gerar conteúdo, criar conteúdo, você só tem ali um perfil, pronto, acabou. Então, nessa pressa, nessa ânsia, eu preciso estar nessa rede social, eu preciso estar no Clubhouse. Lembra do Clubhouse? Será que a galera eu já lembra do nem Clubhouse? lembrava mais, olha isso. Então, a estratégia do Clubhouse ela foi muito bacana, Sim. porque se assemelhou muito à questão do Orkut, né? A questão de exclusividade. Isso funciona muito bem. Só o que aconteceu? Né? Todo mundo estava ali, só se falava em Clubhouse. Pelo menos 15 dias, 20 dias, Nossa, era só explodiu. Clubhouse. Baixou a bolinha, né? Assim, pouca gente conhece, às vezes ninguém nem ouviu falar. Ainda tem Clubhouse, tá? Mas tudo acabou ali. Então, naquela pressa, naquela ânsia de correr, tá lá. Então, assim, tem uma coisa que eu falo, é presença online. Perfeito. E aí, pô, eu tenho presença online? Tenho, me orgulho dela, porque eu tô no YouTube, tem vídeo, tô ali no Twitter, gero meu conteúdo no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Então, assim, e gero e vou criando esse conteúdo mesmo, com uma estratégia de posicionar, de fincar a bandeira ali da minha marca, para que o cliente me encontre, para que quando o cliente me procurar no Google, ele encontre os meus artigos, tem uma estratégia ali por trás, diferente, vou para o TikTok, vou para o Snapchat, vou para o Clubhouse, e no final o cara está em tudo e ao mesmo tempo não está em nada. Exatamente. Porque ele não consegue criar um conteúdo, sabe, que seja sustentável, cara. E aí, imagina o seguinte, você profissional, bateu dentro de um clube, né? Você está buscando uma vaga dentro de um clube, dentro de uma agência, por exemplo. Cara, olha assim, pô, mas você está falando sobre isso aqui, mas você está postando uma linha. Né? Cadê o seu conteúdo de verdade? Você está disputando uma vaga de, por exemplo, gerente de comunidade, que é uma vaga que tem crescido muito. Bastante. Então, você é gerente de comunidade, gerente de rede social. Mas, cara, peraí, você está aqui e ao mesmo tempo não está. Então, ao invés de você estar utilizando o poder das redes sociais para ser um imã de boas oportunidades, de negócios, você está usando ela totalmente contra a sua marca. Né? Então, eu tenho presença. Tá? Se você não tem presença, você está ali jogado de qualquer jeito naquela rede social, pronto, acabou. Isso não vai gerar nada para você. Perfeito. Porque o pacote de posts é algo que eu imagino que deva te deixar revoltado, né? Porque... Edu, eu recebo ameaças. Mentira. Verdade. Nossa. É porque eu falo muito sobre isso, né? E, na verdade, quem me ameaça é o profissional de social media ou consultor que acha que entregar 5 cards, artes, feito no Canva, no Photoshop, é uma estratégia de consultoria para um cliente. Você entrega ali, você faz isso ali. E aí eu falo muito isso, ali eu falo de uma forma cômica, eu brinco com a Claro, leve, né? situação. E aí, cara, eu recebo ameaça, já recebi ameaça ali no direct do meu Instagram, e Nossa. assim, de coisas do tipo, ó, não posta mais isso. E Meu gente que Deus. denuncia a minha conta. O cara postou, uma vez ele trouxe para mim no meu direct que ele estava denunciando a minha conta. Nossa, várias e várias vezes, denunciando. Ele mandou print, mandando, não, tô denunciando a sua conta. Meu Direto. Deus do céu. Desse jeito. Isso que dá ser referência. Faz parte Andrezão, do processo. pô, não, eu imagino. Eu também, eu recebo muitas coisas ali, mas quando eu vejo que não vai somar, então a gente tem que deixar de lado, porque a gente tem que consumir o que vai somar pra gente, como esse nosso papo, que eu agradeço demais a sua participação, fiquei muito feliz em dedicar uma noite a esse tema e principalmente a recebê-lo, porque você sabe que eu gosto muito de você. Novamente, o tenho como uma referência, até coloquei isso recente nas redes sociais, porque eu acho importante, quando a gente admira alguém, quando a gente acompanha alguém, isso deve ser divulgado, deve ser contado, porque é o famoso boca a boca, eu acho que faz toda a diferença também. Então eu quero agradecer demais a sua participação e, pô, o recado, o espaço é seu para o que você quiser falar, fica à vontade. Massa. Edu, na verdade, eu que agradeço, cara, porque você fala todas essas coisas aí e é engraçado falar, porque para mim também é recíproco. Você se tornou um monstro hoje, quando a gente pensa em marketing esportivo. Então, o MKT esportivo hoje é uma referência, tá? Os números que você tem, o alcance,
E como eu disse, a produção de conteúdo, cara, que você tem dentro do MKT Esportivo, ali no seu blog, no seu Instagram, a forma como você traz isso, você não está só compartilhando conteúdo, você está trazendo conteúdo. Então, ó, você, profissional, que está aqui assistindo esse bate-papo, internet hoje, o Edu começou anos atrás, e ele não tinha os números que ele tem hoje. Então, ele foi construindo isso. Então, você, profissional, entenda o seguinte, vamos fazer aqui tipo um checklist, ó. Se cerque de pessoas boas que são referências na sua área. Então, se você está buscando coisas relacionadas ao marketing esportivo, tem um cara aqui na sua frente que é a referência no Brasil. Então, vê o que ele está postando, vê o que é a rotina dele, se espelha nele. E assim, isso é ser espelho. O que esse cara faz? Como é que ele gera conteúdo? Como é que ele fala? Então, tudo isso vai ajudar. Feito isso, começa também a produzir conteúdo, mas não seja conteúdo, sabe? Que qualquer tipo de conteúdo traz um conteúdo que realmente as pessoas vão olhar e vão, cara, vão se identificar, vão gostar, vão ter vontade, vão ter tesão de compartilhar isso. Então, eu acho que esse é o meu recado final. E tenha paciência, né? A internet hoje, ela fez muita gente ser muito imediatista, Edu. E eu, às vezes, eu sou esse cara, tá? Eu tô aí há anos, mas às vezes eu me pego sendo muito imediato, muito imediatista. Então, ter paciência, ter calma, assim, ter uma estratégia por trás. Por que eu vou seguir o Edu? Por que eu vou compartilhar aqueles posts? Por que eu vou fazer isso? Se você tiver claro isso, tiver paciência e produzir conteúdo bom, né, conteúdo gostoso, as pessoas param ali para ler as notícias, as informações que você traz ali dentro do seu blog, cara, isso é sensacional. Como consequência, vai trazer resultado. Então, a grande verdade, Edu, é que os resultados que hoje chegam, as oportunidades que chegam para você, você construiu isso lá atrás, cara. Não vai falar assim, as oportunidades chegam aqui para mim. Não. Você construiu isso lá atrás quando falou o seguinte, eu vou criar um blog, vou produzir conteúdo para esse blog, vou criar as minhas redes sociais, vou produzir conteúdo para as minhas redes sociais. Então, o que está acontecendo? O resultado que você tem hoje foi do seu plantio lá atrás. Nada mais justo. E é isso que o profissional hoje ele tem que entender. Quer trabalhar numa agência, vê o que a agência faz. Quer trabalhar num clube, vê que tipo de conteúdo o clube produz, em quais redes eles estão. Entra no universo do clube, entra no universo da agência. Pô, quero trabalhar na Nine. A Nine é do Ronaldo? É Nine ainda? Não, o Ronaldo agora ele tá com a Octagon, né? Octagon. Ele é sócio da Octagon. Pois é, então, o que ele faz ali? O que o Ronaldo faz? Como é que é o dia a dia da agência dele? Pô, eu quero estar lá. Então, peraí, vê qual é o perfil das pessoas que estão lá, o que elas fazem no dia a dia. Cara, isso é ser estrategista, é você ter uma estratégia por trás. Então é isso. Perfeito. Pô, Andrezão, valeu demais mesmo. Quero que você deixe todos os seus contatos para quem nos assiste ou quem nos ouve, entrar em contato contigo. Obviamente, marcarei nas redes sociais, porque, de verdade, as pessoas têm que te seguir, têm que te acompanhar, e espero que tenham a honra de ter uma consultoria sua, um contato muito mais próximo, porque eu garanto que é transformador. Valeu mesmo. Show. Edu, quem quiser me conhecer é bem simples. Vai no Google, digita André Damasceno. Tá Perfeito. tudo ali. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Ou também pode, Instagram, o melhor do MKT, no LinkedIn, André Damasceno. Como a gente chegou antes lá atrás, então a gente conseguiu, né, meio que criar os nossos arrobas que fossem fáceis para as pessoas ali nos encontrarem. Então isso também é importante. Mais uma vez, Edu, obrigado mesmo, cara, muito feliz. Sucesso, mais sucesso ainda no MKT Esportivo, na maratona. Cara, quando quiser, você não precisa pedir. Você manda. A gente está aqui. Tamo junto, obrigado mesmo, ainda mais sucesso e desbrave o mundo que certamente a gente vai estar acompanhando aqui. E, você que ficou até o fim, em mais um dia, mais um tema, mais um profissional da nossa maratona, eu espero que esteja gostando. Então, tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Tchau.